Então, pessoal, eu vou dar continuidade agora à leitura do livro Teologia da Enganação. Eu vou ler agora o capítulo 3, Amuleto Gospel da Sorte, só que em vez de ler lá no meu Wattpad, eu vou ler no meu blog, intitulado aqui Biblista Questionador. Caso alguém queira dar uma olhada nesse blog, é só acessar lá biblistaquestionador.blogspot.com, tá bom? Então vamos lá, capítulo 3, Amuleto Gospel da Sorte. Os líderes eclesiásticos que professam a teologia da enganação objetivam dinheiro e poder. E para juntar riquezas às custas dos fiéis, tais líderes distorcem as escrituras, inclusive no que tange ao dízimo. Na época da antiga aliança, o dízimo foi instituído, dentre outras coisas, para sustentar o sacerdócio levítico. No entanto, o sacerdócio levítico acabou a partir da morte de Cristo na cruz. Explico. No período da antiga aliança, vigorava o sacerdócio levítico segundo a ordem de Arão, e o dízimo fazia parte daquele sacerdócio. O sistema que havia na época de ofertas, sacrifícios e dízimos permitia o sustento do sacerdócio levítico. Por isso havia a bênção da parte de Deus para os dizimistas na época da antiga aliança, pois isso significava que o povo de Deus, Israel, estava interessado na manutenção do relacionamento entre Deus e o seu povo, através do então sacerdócio levítico, mantido através dos dízimos e ofertas. É nesse contexto que temos o que consta na passagem bíblica de Malaquias 3,10 que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. Ou seja, a passagem de Malaquias 3,10 não ensina que as pessoas podem ou puderam barganhar com Deus. Longe disso. A ênfase de tal passagem é que a entrega dos dízimos na época permitia a continuidade do trabalho sacerdotal em prol do povo de Deus. E o interesse da população pela manutenção financeira do sacerdócio levítico era algo que agradava a Deus, dada a necessidade da mediação sacerdotal humana entre Deus e o seu povo Israel. No entanto, não estamos mais no sacerdócio levítico. E desse modo, o dízimo não mais se aplica para a nossa época. Estamos no sumo sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme lá as passagens de Hebreus capítulo 5, versículo 10 e Hebreus capítulo 6, versículo 20. E não no sacerdócio levítico, segundo a ordem de Arão. Houve mudança de sacerdócio, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 12. E a forma de se manter financeiramente a obra de Deus no período da nova aliança é através de ofertas financeiras, sem a fixação dos 10%, que é o dízimo, conforme consta lá em 2 Coríntios 9, 7, que diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Viram então? Então, não há mais necessidade de uma taxação ou de uma fixação de 10%. Cada um pode ofertar com aquilo que Deus tocar no coração, conforme as suas posses. Bem, continuando. A fim de tentar justificar o injustificável, alguns líderes fraudulentos dizem Jesus, né, que dizem que Jesus supostamente confirmou a continuidade do dízimo na nova aliança em Mateus 23, 23, ocasião em que Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mas o que tais líderes fraudulentos não esclarecem é o fato de que Mateus 23, 23 foi falado por Jesus num período em que ainda vigorava a lei, a antiga aliança, pois a nova aliança começou a partir da morte de Cristo na cruz, algo que ainda não havia ocorrido no momento em que Jesus disse a passagem de Mateus 23. A Bíblia é bem clara quando diz: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, conforme Hebreus 9,16. Logo, o Novo Testamento passou a vigorar a partir da morte de Jesus na cruz. Aliás, o véu do templo só se rasgou quando Jesus morreu na cruz, conforme lá Mateus 27, versículos 50 a 51, que é mais uma prova de que a nova aliança só começou com a morte de Cristo e não antes disso. E o fato da Bíblia falar do dízimo antes mesmo da lei mosaica, conforme Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20 e Gênesis 28, de 20 a 22, não significa que ele continue válido na nova aliança, pois antes da lei o dízimo constituía um ato voluntário e não uma obrigatoriedade. Logo, não há nenhum versículo bíblico que diga que o dízimo é algo do Novo Testamento, pelo fato de existir desde antes da lei.
como não há fundamentação bíblica para o dízimo no Novo Testamento, então os obreiros e líderes fraudulentos também apelam para a imposição do medo, afirmando que quem não dá o dízimo está supostamente roubando a Deus e por isso não entrará no céu, pois ladrão não entra no céu. Isso é uma tremenda heresia, pois essa ideia de que o não dizimista está roubando a Deus fundamenta-se na distorção teológica de Malaquias 3:10, que, como já vimos, não se aplica ao Novo Testamento em que estamos. E uma das formas mais eficazes de tentar impor o dízimo goela abaixo é induzir as pessoas a acreditarem que o dízimo é uma espécie de amuleto gospel, que garante a prosperidade para quem é dizimista. É muito comum no meio gospel ouvirmos que quem é dizimista será próspero e nada faltará para tal pessoa, como se alguém pudesse barganhar com Deus só porque dá o dízimo. No entanto, Malaquias 3:10 não é uma promessa válida para a nova aliança, como já vimos acima, e por isso não há garantia bíblica de prosperidade para alguém, somente porque tal pessoa escolheu ser dizimista. A maior prova de tudo isso é o fato de que durante a pandemia, ou seja, do Covid-19, muitos dizimistas perderam seus empregos, ficaram doentes, passaram por dificuldades financeiras e alguns até chegaram a falecer devido ao coronavírus, demonstrando que o dízimo não é esse amuleto gospel da sorte que garante a prosperidade ao dizimista, conforme afirma mentirosamente os defensores do dízimo na nova aliança. Então é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido a todos vocês, mostrando que o dízimo não é para a nova aliança, que cada um pode contribuir sim, mas conforme Deus tocou no coração, não com a fixação dos 10%, e que ninguém pode barganhar com Deus só porque escolheu ser dizimista, e que não se compra as bênçãos de Deus. Deus abençoa cada um de nós porque Ele nos ama. Obrigado e Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.